aplicado nessa terra, Senhor, através de cada uma de nós, Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor, abre nosso entendimento, dai-nos sabedoria e abençoa tuas filhas que vão ministrar, Pai. Usa elas com ousadia e sabedoria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, pastora Mara, está aí em Swindon, na Inglaterra. Fico muito feliz, viu, com o seu ministério, manda notícias, né? Eu sei que a experiência do lar vai crescer muito nessa cidade. Glória a Já Deus. temos mulheres que estão sendo capacitadas pelo Senhor para isso, para essa grande comissão, né? Então, Sim, vamos lá, as mulheres estão chegando, algumas estão aí, né, nesse ambiente. Pensem que estamos todas numa mesa. Pensem que estamos todas usufruindo desse momento, e é um momento de um banquete, um grande banquete que o Senhor quer fazer com a nossa vida. Pode falar, pastora? Enquanto as meninas vão entrando aí, eu queria saber quem foi que montou mesa aí, quem é que aproveitou a aula de da semana passada. Teve aí mulheres que fizeram, que eu acho que ainda está entrando algumas, né? E aí, gente, quem se manifesta? Eu sei que aqui tem mulheres que já vivem isso. Já viviam mesmo antes, né? Mas tem alguém para contar alguma experiência? Rapidinho. Deixa eu escolher, então. Vou escolher aqui. Vou escolher, apareceu Margarete, que está bem aqui na minha tela. Amém. Eu já fazia, né? As mesas postas, tenho o costume de almoçar com a família, pelo menos o almoço, que na verdade aqui são às 5 horas da tarde, é um pouquinho mais tarde, a gente almoça lá para as 3h30, 4 horas, pronto, nunca é muito. Mas é o horário que a gente conseguiu encaixar todo mundo, que faz a refeição quente, né, digamos assim, durante o restante do dia é mesmo lanche, os meninos vão para a escola, o marido sai para trabalhar, e nesse horário a gente consegue reunir todo mundo. Então, eu já tenho essa prática. Agora, eu não sei se vou ter foto aqui no computador para enviar para vocês, mas eu vou pôr lá no grupo de algumas mesas. E eu queria aproveitar, irmãs, e pedir oração para vocês pela minha saúde. Já tem uma semana que eu comecei com a dor no rosto, deste lado, só do lado esquerdo, é uma dor insuportável. Fui no posto, mandei para casa, ibuprofeno e remédio de dor simplesmente. E na sexta-feira foi diagnosticado um nervo trigêmeo, que ataca do outro lado do rosto, e são dores assim insuportáveis, e eu estou na crise, né, desse nervo, ele dá tipo uma cãibra, Sim. e é terrível, são terríveis as dores. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Minha sogra teve, e ela teve que fazer a cirurgia anulando o nervo. Isso, diz que às vezes chega a esse ponto, né, de fazer a cirurgia. Então eu queria pedir oração das irmãs, mesmo com dor, estou aqui. Ô, Dani, a gente ora agora ou no final? Pode orar, pastora. Pode Eu ficar à queria vontade. pedir a pastora Alessandra para orar, dons de cura. Amém. Será que ela pode orar? Eu não sei, ela não apareceu. Posso sim. Okay. Posso sim, minha querida. Amém. Em nome de Jesus. É o nervo, o quê? Como é o nome do nervo? Trigêmeo. Trigêmeo. Nessa região do rosto. Amém. Boa noite, querida. Boa noite. Senhor, nós nos reunimos aqui como tuas filhas, como tua igreja, Senhor, cumprindo o teu princípio de orarmos uns pelos outros, Senhor, de apoiarmos uns aos outros. Nós nos reunimos aqui nessa tarde para orar em favor da nossa irmã Margarete, Senhor. Senhor, tu criaste cada célula dela, cada órgão dela, tu criaste cada nervo, cada tendão, e nós vamos a ti como o Criador da Margarete nessa hora. E te pedimos que a mão do Criador possa tocar agora nesse nervo, Senhor, e trazer cura completa. Deus, tu sabes o caminho, tu sabes a forma, mas que seja qual for a forma que tu usares, mas que a tua filha tenha vitória completa, Deus, em nome de Jesus. Senhor, tu morreste, tu levaste na cruz todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós chamamos agora o poder do sacrifício da cruz de Jesus sobre a Margarete, para trazer
cura sobre o seu rosto, para que a tua filha, Senhor, possa continuar com vida de qualidade, possa continuar servindo a ti e a sua família, como é o teu propósito para a vida dela, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã. Obrigada. Amém. Amém. Glória a Deus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, Margarete. Você não veio aqui em vão hoje. O Senhor queria que realmente esse propósito da oração pela sua cura fosse realizado. Amém? Vamos agora estar ministrando o princípio da honra. Esse é um princípio bem profundo espiritualmente. Sabemos que o Senhor é quem nos honra e Ele quer que também nós honremos uns aos outros como uma forma de retrospecto do seu amor na nossa vida. Só que nem sempre é assim, né? Normalmente a gente leva à prática, a gente aprende em situações que a gente vivenciou na nossa vida, praticar a desonra, né? O inimigo, ele vai sempre achar e colocar isso no nosso coração como algo natural, porque no mundo jaz o maligno, só que a honra vem do Senhor. E muitas vezes a gente, como mulheres, a gente olha umas para as outras e a gente tende a competir umas com as outras, porque muitas vezes o chamado da outra é maior, porque muitas vezes a unção que a outra tem é maior, porque às vezes o que a outra faz é melhor, e a gente vai praticando desonras para desconstruir os nossos relacionamentos. E hoje eu quero convidar você a abrir, descortinar essa honra na sua vida. Ontem eu ministrei essa aula à noite, a mesma aula. Eu já ministrei essa aula mais de 50 vezes. E todas as vezes que eu ministro, o Senhor fala de uma maneira diferente. Porque a fonte dele é inesgotável. O que ele tem para a nossa vida não se esgota. O que ele tem para a nossa vida reformula, renova. Por isso que as pessoas fazem assim, recebe o renovo. O renovo é você ver os mesmos princípios acontecerem na sua vida, sempre de uma maneira diferente. A cada estação que vivemos, nós vamos presenciar os princípios de uma maneira diferenciada. Princípio, quando é cumprido na nossa vida, é primícia. E ontem eu e a pastora de Leão fizemos uma live sobre isso. O profeta Eliseu estava numa situação que ele tinha que dividir 20 pães para 100 homens. Lá em 2 Reis 4:42, quem quiser anotar a passagem. E ali, aquela pessoa ficou em dúvida se ele devia distribuir aqueles pães ou não, porque havia poucos pães para muitas pessoas. E o profeta não teve dúvida, apenas disse assim, entrega a primícia, que o Senhor multiplicará. E aquilo aconteceu, e o milagre aconteceu da multiplicação. Porque princípio é primícia. Se você cumpre princípio, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Eu tive a experiência na minha própria casa de uma aluna que chegou para mim e disse, Daniele, eu nunca percebi esse princípio da honra na minha vida. Nunca pensei que eu precisava honrar as pessoas. Nunca precisei que eu precisava honrar o meu marido. Nunca pensei que eu tivesse que honrar os meus pastores. Nunca pensei que isso fosse acontecer com... E hoje o Senhor está convidando muitas mulheres a conhecerem no profundo o que é a honra. A honra não é você fazer algo em troca por algo que você recebeu ou por algo que você quer ganhar. A honra é muito mais profundo que isso. Romanos 12:10 fala que a honra é um prazer do nosso coração. E onde foi que isso se esvaiu com nossos relacionamentos? Onde foi que esse prazer foi? Às vezes ele pegou a bagagem e foi embora. Porque a gente é acostumada a perceber as pessoas, olhar se elas merecem, e aí a gente oferta a honra. Mas o Senhor está chamando para você fazer um caminho inverso. O Senhor está te chamando para honrar primeiro,
respeitar primeiro, amar primeiro, e ele, ao tempo dele, te honrará. Então, a honra não é algo que a gente troca, é algo que a gente oferta. Pega essa chave aí, tá? A honra não é algo que a gente troca, é algo que a gente oferta, sem esperar nada em troca. E a gente vai ver que, no permear dessa honra, o nosso primeiro aspecto de honra que a gente recebe na nossa vida é dos nossos pais. É com eles que a gente aprende essa honra inicial. É nesse relacionamento pais e filhos que a gente aprende se a nossa mãe está honrando o nosso pai. A gente aprende se o nosso pai está honrando os pastores da igreja. A gente aprende se o nosso pai está honrando as pessoas que têm convívio com ele como amigos. A gente vai percebendo isso no caminhar da nossa família inicial. E isso é muito sério. Porque mulheres, elas praticam a desonra sem perceber, porque elas vieram de uma cultura lá atrás, em que isso não era uma prática dentro da sua casa. E o Senhor está nos convidando e dizendo assim, filhas, a honra ela é necessária, porque ela vai te acelerar nos processos que você precisa viver. Dani, como assim acelerar? Ela vai me tirar de um lugar para o outro? Sim. Ela vai te tirar de um padrão para o outro. Ela vai te tirar de um nível para o outro. E como isso aconteceu com a minha vida? Na minha vida, eu vi muitas vezes minha mãe desonrar o meu pai, em muitas situações. Ao ponto que a desonra ao meu pai também entrou na minha vida. Logo quando eu descobri, né, que meus pais se divorciaram com 38 anos de casados, e eu passei pela navalha do divórcio na minha família. E eu vi meus pais se divorciarem com esse tempo de casamento, 38 anos de casados. E ali eu fui perceber onde é que havia acontecido o erro da situação. E aí, com pouco tempo de meus pais divorciados, porque isso realmente às vezes acontece, você começa a saber o podre de onde vem, né? Os frutos, onde é que os frutos estão podres. E logo que meus pais se divorciaram, uma moça me procurou, com 2 anos a menos que eu, e disse, olha, eu sou sua irmã, e eu já venho acompanhando a sua vida há cerca de mais ou menos uns 30 anos. Eu vi você casar na igreja, eu acompanhei você indo para a escola, eu ia na porta da sua casa ver como você era, porque o nosso pai sempre falou muito bem de você, mas eu nunca tive o amor dele, e você tinha. E eu fiquei chocada com aquela situação. Eu disse, meu Deus, como é que eu tenho uma irmã 2 anos mais nova que eu, e nunca me soube isso em 40 anos de vida. Então, eu fiquei muito enfurecida com meu pai. E aquela moça, o sentimento que ela tinha com meu pai, era totalmente avesso ao que eu tinha. Ela tinha ódio, amargura, rancor, porque ela não teve um relacionamento com ele e eu tive. Só que aquilo tudo veio para o meu coração, com a traição que meu pai tinha feito à minha mãe. E eu resolvi abandonar o meu pai. Simplesmente dizer assim, não quero mais nenhum relacionamento com ele. E eu realmente, me distanciei do meu pai. Ao ponto que, quando eu fiz uma viagem para Recife, a trabalho, meu pai me ligou, estava em Recife também, que ele mora lá, e ele disse, filha, eu estou passando muito mal, e eu preciso da sua ajuda. Mas eu não ia negar ajuda, né, meu pai, ele passando mal, eu fui, peguei ele e levei no médico. Quando eu cheguei no médico, aquela situação era muito delicada, mais do que eu poderia imaginar. O médico disse, olha, você tem que internar seu pai urgente, porque é necessário que ele faça uma cirurgia de maneira urgente. Eu disse, sim, mas ele não tem plano de saúde. Então, eu e meu irmão, a gente já conversou e nós vamos pagar essa cirurgia. E o médico me olhou naquele dia e ele disse assim, você tem R$1 milhão para pagar numa cirurgia? Ali minha vala abriu. E eu disse, não tenho. Então, você vai ter que externar seu pai agora. Então, eu peguei meu pai, saí dali, fui direto para a emergência do Hospital do SUS, e vocês imaginam como deve ser, né?
gente em tudo quanto é canto, chão é a serventia da casa, como a enfermeira me disse. Eu ainda consegui uma maca para o meu pai, e quando eu fui perguntar por uma cadeira para mim, muito cheia de direitos, a enfermeira disse para mim assim, queridinha, o chão é a serventia da casa, pode sentar. E eu sentei naquele chão batido por uma noite inteira. E ali, eu me achando muito, né, no direito de reclamar para o Senhor a situação que eu estava vivendo, eu disse, Jesus, eu não mereço passar por isso. Meu pai merece. Ele sim é o traidor. Eu não. Eu não fiz nada para estar aqui. E o Senhor, naquele dia, ele me encontrou. E eu fiquei muito constrangida com o que ele me disse. Ele disse, filha, o teu pecado de ter abandonado o teu pai é tão grande quanto o pecado do teu pai. Não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. Uma palavra de 3 letras. Gente, eu fiquei tão constrangida que eu chorava, quebrantada, de tão constrangida que eu fiquei diante do Senhor. E ali, quando meu pai acordou, eu pedi perdão para ele. Disse, pai, me perdoa por ter abandonado o Senhor. Ele também me pediu perdão por aqueles anos todos esconder aquela moça. E ali nós conversamos e ele realmente decidiu restabelecer um relacionamento com ela. E passado o resto do dia, conseguimos a internação do meu pai. Aquilo foi uma porta, né? O perdão foi uma porta para conseguir aquela internação. E meu pai passou 60 dias internado. Até o dia que eu estava precisando voltar para Brasília, meu marido estava aqui, eu disse, pai, eu vou em Brasília e volto para a sua cirurgia. Já estávamos lutando há 60 dias com aquela cirurgia. E, resultado, voltei para Brasília, mas quando eu estava saindo do hospital novamente, entrou uma moça muito bonita, muito bem apanhada, uma moça loira, com cabelo aqui, ó, e disse assim, pode ir embora, Daniele, eu sou amante do seu pai há 25 anos e eu vou cuidar dele. Gente, eu fui para a mesma vala novamente. Eu saí desnorteada daquele hospital. Meu pai me ligava, eu não atendia. Eu fiquei com muita raiva porque eu ainda tinha outra irmã de 20 anos a menos que eu. Eu não tinha só uma irmã mais, eu tinha descoberto 2 em 60 dias. Então, eu estava assim, aos cacos, me arrastando dentro de um processo que eu não conseguia mais viver com meu pai. E natural para mim, e o mundo vai impor isso a gente, é abandonar as pessoas no processo. Mas o Senhor disse, não. Você não quer ser mentora de experiência do lar? Não quer viver o princípio da honra? E eu ainda não era mentora, só era aluna. Você vai ter que viver esse processo com seu pai até o fim. E eu lembro que quando eu voltei para Brasília, meu marido adoeceu e foi muito difícil, né, a doença dele. E eu fui no Dia dos Pais aqui na igreja ver minhas filhas cantarem. E o pastor falava, não importa o que tenha acontecido no passado, você precisa chegar ao ponto de escolher honrar os seus pais. E aquela frase martelava no meu coração. E quando eu vim para o livro da Dev, a frase está aqui, exatamente, na página 71 do livro. É preciso chegar ao ponto de escolher honrá-los, não importa o que tenha acontecido no passado. A honra, mulheres, é uma escolha. A gente escolhe honrar ou não. Nossos relacionamentos vão acontecer, todos eles. Pai, mãe, marido, filhos, todos eles vão acontecer. Mas a honra, ela é uma pitada de sal nos nossos relacionamentos. É aquilo que dá sabor. É aquilo que o Senhor olha e diz assim, meu Deus, eu me agrado com esse coração dessa mulher. Porque ela honra nos seus relacionamentos. Então, ali eu decidi voltar para Recife, para a cirurgia do meu pai. Disse, pai, eu vou voltar, vamos encarar isso novamente, vamos bola para frente, eu perdoo o senhor novamente e vamos lá. Quando eu cheguei em Recife, a cirurgia dele não tinha acontecido. E eu fiquei sem saber o que fazer. E a enfermeira me catou e disse assim, olha, você precisa arranjar 14 bolsas de sangue negativo em 24 horas, senão seu pai vai perder a cirurgia. Eu disse, mas meu pai não vai aguentar. Ele já está 60 dias esperando essa cirurgia no coração. Ela disse, pois é.
tem que dar o jeito agora. 14 bolsas de sangue, a gente já procurou o Nordeste inteiro, não tem sangue. E eu fiquei pensando ali, eu fiquei muito desnorteada na hora, e eu disse, Senhor, eu quis comprar a cirurgia do meu pai no início, mas sangue eu não consigo comprar. Sangue só o Senhor para mover o coração das pessoas para doar. Portanto, Jesus, eu cheguei até aqui. Eu cheguei até esse lugar, perdoando meu pai, renunciando tudo que havia dentro de mim, de orgulho, de vaidade, de ego. E eu peço agora ao Senhor um milagre. Eu pedi um milagre para Jesus. E naquela tarde ele me visitou naquele hospital. E eu estava no chão do hospital, sem saber o que fazer. E ele disse assim, liga para a tua chefe que ela vai te ajudar. E na época, minha chefe era a esposa do governador do estado de Pernambuco. E ela disse, Daniela, eu vou prontamente pedir a Paulo Câmara que acione todos os batalhões de polícia. Gente, em 24 horas, foi tanto sangue chegando, que abençoou a vida do meu pai, do hemofílico, os hemofílicos que estavam esperando por sangue. Teve até quadrilha dentro do hemocentro, de tão feliz que eles ficaram, com bandeirolas. Isso já tem 5 anos. E meu pai, todo o aniversário que ele comemora, ele me liga. A ligação do dia é dele. E ele diz assim, filha, se eu estou vivo até hoje é porque você não desistiu de mim. Você não me abandonou. E quantas vezes eu pensei em abandonar meu pai nesse processo? Foram várias. Mas o Senhor Jesus, ele dizia assim, filha, não abandona. Não abandona. Renuncia aos teus sentimentos de ego, de vaidade. Perdoa teu pai e segue adiante. E como a honra, ela vai acelerar nossos relacionamentos. Depois que eu vivi isso com meu pai, gente, o Senhor me acelerou de uma tal forma que hoje eu estou aqui dando aula para vocês. Escrevi um livro sobre isso. O princípio da honra está dentro do livro Restaurando Famílias, esse testemunho, para mostrar o quanto é importante que a gente honre os nossos pais, que a gente não passe por cima desses sentimentos que muitas vezes rodeiam o nosso coração, porque a gente acha que já saiu da casa dos nossos pais, a gente não precisa honrá-los. E o Senhor está convidando a gente a fazer um percurso contrário. Está convidando a gente para fazer novos laços com nossos pais. Sabe por quê, mulheres? Porque esse é o único mandamento com promessa. É o mandamento que vai te dizer que você vai prolongar os seus dias na terra. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, essa honra, ela é especial. E essa honra vai te colocar em muitos lugares. E muito tempo de vida também. E essa honra que a Debbie fala sobre os pais, ela fala assim, ó, é engano imaginar que não precisamos honrar o nosso pai e nossa mãe. Caso não sejam pessoas honradas, como era o meu caso, eu me justificava nisso. Meu pai não é uma pessoa honrada, então eu não preciso honrar ele. Lembre-se de que o mandamento diz respeito a você e não a eles. Essa frase também me impactou muito forte no meu coração. Porque a gente fica sempre esperando algo em troca da honra. E o Senhor está nos convidando, filhas, é um prazer do coração de vocês. Não esperem nada em troca. Se vier, foi lucro. Se não vier, um dia eu honrarei vocês. E essa honra é tão forte, né? Essa honra aos nossos pais, que esse abandono, essa forma de levar os relacionamentos que eu tinha com meus pais, desencadeou no meu casamento. E agora eu quero começar a honrar o marido. A honra ao marido é algo que a gente esquece com o tempo. A rotina apaga. E a gente vai vivendo no modo automático do nosso casamento. E aí a gente vai perdendo isso com o tempo. A gente vai perdendo aquele primeiro foco, o primeiro amor, o primeiro olhar, o primeiro beijo da manhã. A gente vai perdendo essas coisas, porque a rotina nos pesa. E o Senhor também queria me convidar para me ensinar
a honrar o meu marido, porque eu não sabia honrar ele. Eu achava que o relacionamento que eu vi entre meu pai e minha mãe, aquilo era o correto, e eu levava aquele negócio ali no barco. E o abandono também caiu no meu casamento. Um dia eu olhei para o meu marido e disse assim, ele não vai me dar segurança nesse casamento. Eu preciso ter uma segurança. E a segurança é o meu emprego público, que eu tinha acabado de ser nomeada. Então, eu não pensei duas vezes. Eu peguei minhas coisas, com uma filha de 8 meses no ventre, deixei meu lar e fui assumir esse concurso em outro estado. E eu paguei um alto preço para poder fazer o caminho de volta. O Senhor não me autorizou voltar antes de 3 anos que eu havia abandonado meu lar. Essa mulher que vos fala já deixou a casa. E nesse período em que eu fiquei fora da minha casa, buscando esse concurso, buscando ser vista, reconhecida, lembrada pelas pessoas, e é um lugar de visibilidade, né? Eu caminhei em vales muito, muito tenebrosos. Até que a raiz do divórcio também entrou no meu coração. E eu disse para o meu marido, não tem mais jeito. Vamos nos divorciar, essa distância não vai acabar, não tem outro jeito para nós dois. E ele me disse 3, 4 palavras, que até hoje elas soam no meu coração. Eu vou orar por você. 5 palavras. Ele me disse que ia orar por mim. E ele fez um compromisso com o Senhor de orar 1 ano por mim. E eu disse assim, tá bom, se você vai orar 1 ano por mim, então eu vou tentar ver nessa situação o que é que Deus vai dizer. Eu estava muito resistente. Já tinha convidado minha família para um almoço, já tinha dito a todo mundo que eu ia me divorciar. As coisas no meu coração já estavam certas. Mas a última palavra do Senhor, né? E o Senhor foi, com aquelas orações dele, foi alcançando meu coração, foi alcançando. E quando ele fez assim, com 1 ano depois, ele disse assim, vamos para um encontro de casais? Porque pode ser que lá a gente se entenda, né? Seja a nossa última alternativa. E eu fui, mas não tinha mais palavras bonitas, não tinha beijo, não tinha relação sexual que me fizesse voltar atrás. Mas o Senhor Jesus, ele me visitou. Naquele quarto, daquele encontro de casais, eu estava sozinha. E eu escutei uma voz que me dizia, Daniele, renuncia tudo. E eu parei. Quem fala comigo? Eu, o Senhor Jesus, renuncie tudo. E ali eu fiquei caçando que renúncia era aquela. E a renúncia era a minha segurança. E logo que eu voltei para Recife, eu pedi um requerimento à moça e ela disse assim, você quer um requerimento? Eu disse, quero, porque eu vou deixar esse emprego. Eu tenho que renunciá-lo. Ela disse, você é maluca. Eu disse, não, o Senhor ele sabe porque ele me pediu isso. E eu vou só obedecer. Naquela época eu não sabia o que estava acontecendo, né? O que ia acontecer depois. Assinei aquele requerimento, voltei para minha casa. Para vocês verem, a emoção do meu marido era tão grande que no dia que eu assinei o requerimento, ele foi me buscar de avião com a roupa do corpo. Nem mala ele fez. De tão feliz que ele estava. E eu estava reconstruindo os meus cacos. Cheguei em casa, tudo quebrado, louça, não tinha mais nada, copo. O homem viver sozinho 3 anos. Então, foi isso que eu vivi, mulheres. E sabe o que foi que eu aprendi nesse contexto, desse tempo que eu retornei para minha casa? E faz 8 anos isso que eu já retornei à minha casa. Eu aprendi em Efésios 5, 22, que está aí na página 72. A esposa, porque foi um lapidar novo, né? O Senhor me pegou assim, disse, filha, eu preciso te desnudar, eu preciso tirar tudo dentro de você, tudo que te corrompe, para que você viva um novo comigo. E era incrível que eu vim aqui na igreja e ele disse assim, você vai ser a mulher invisível, porque a visibilidade, ela te corrompe, Daniele.
então eu vou te tornar uma mulher invisível. E eu andava aqui na igreja, e aí as pessoas me olhavam e diziam assim, você é esposa do ministro? Aí eu, sim, meu nome é Daniele. As pessoas não lembravam meu nome. Elas só lembravam que eu era esposa do ministro. Eu só tinha esse título, esposa do ministro. E olhar minha foto aqui, ó, na saúde do meu marido, me mostra o quanto eu já caminhei com Jesus. O quanto ele alinhou o meu coração a essa visibilidade que as mulheres querem, a essa força que elas querem ter, esse empoderamento. E eu estou abaixo de uma submissão. E quando meu marido, essa semana, eu falei para ele assim, olha, para Deus nos mudar de lugar, Deus ainda, eu disse para ele, Jesus não falou comigo. Aí ele disse, mas Daniele, Jesus não vai falar com você. Ele vai falar comigo porque eu sou o teu cabeça. Gente, em outras épocas eu estava esbravejando para ele. E hoje eu digo, amém, Jesus, porque essa decisão não cabe a mim. É responsabilidade dele mesmo, como meu sacerdote. Mas que mulher é essa que precisou ser desnudada, tirar tudo? O Senhor me tirou tudo. Gente, o Senhor me tirou tudo, até meu nome. Eu fiquei sem nome, fiquei sem emprego, fiquei sem dinheiro, sem R$1 para comprar um absorvente, como as mulheres falam. Eu fiquei desse jeito. O Senhor só me via na minha casa, quando eu estava arrumando as minhas coisas, quando eu estava arrumando a minha mesa, ele sempre me encontrava às tardes. Todas as tardes ele dizia, filha, eu te vejo dentro da sua casa, que é o seu maior bem, que você nunca deu valor. Eu vou te adornar dentro deste lugar. E eu vou te fazer uma nova esposa, posicionada como esposa, porque você não soube ser esposa. Você ia jogando o nome esposa na lama. E eu quero fazer de você uma nova mulher. E foi ali que o Senhor foi projetando Efésios 5:22 no meu coração. A esposa deve respeitar o marido. O respeito é algo que os homens exigem. Não adianta, mulheres, passar à frente de respeitando o nosso marido. Nós não queremos ser amadas? Sim, todas nós como esposas. Mas cadê o respeito? O respeito é o início de um casamento saudável, é o respeito que a gente precisa ter pelos nossos maridos. E aí é uma via de mão dupla. Você oferece o respeito e o amor vem para você. Além disso, a gente deve prestar atenção nos nossos maridos. Prestar atenção neles. Você tem prestado atenção no seu marido? Você sabe como é que ele sai de casa todos os dias? Com que roupa ele tem saído? O que ele tem vestido? Você é aquela mulher que vai na porta dar um beijo no seu marido antes dele sair? Ele sai de casa bem alimentado por você? Porque o meu, quando ele está muito bonito, eu já pego ele assim. Meu filho, você está um gato hoje. Então, os meus elogios abastecem o meu marido. Eu dou logo um beijão na boca dele assim, minhas filhas. Mamãe, você beija papai com tanto amor. Gente, a gente precisa mostrar esse carinho. Os homens precisam disso para se sentir amados e aceitos por nós. Mas é melhor soltar uma palavra ríspida antes de sair de casa. É melhor a gente dizer que eles não vão conseguir realizar algo. E os homens precisam dessa nossa segurança neles. E dizer, vai lá, você vai conseguir, amor. Eu vou ficar aqui orando por você. Muitas mulheres também querem fazer o papel do homem nestas relações. Não façam isso. Eles vão errar. Quantas vezes for necessário, mas um dia eles vão aprender a fazer o papel de provedor, de trazer essa segurança para o seu lar. Eu sei que tem muitas mulheres assim como eu era, a provedora da casa. E quando eu deixei esse lugar, o Senhor fez do meu marido um grande provedor e um grande líder. Preste atenção. Meu marido na igreja não era um grande líder, porque eu disputava com ele. Eu competia com ele, eu queria ser mais vista do que ele. Então, muitas vezes, meu marido não encontrava espaço para crescer, porque eu fazia o próprio papel do inimigo na vida dele. Entende? Eu mesma fazia isso.
E eu tive que abandonar esse lugar. E hoje eu te convido a você fazer também esse lugar. Abandone esse lugar. Injete ânimo na vida do seu marido. Injete orações, jejum. Diga, olha, você vai conseguir, eu estou junto com você, eu vou te ajudar em oração nisso. Meu marido teve um grande projeto para fazer missionário. Levantar 60 mil reais para comprar instrumento para drogados. E ele olhou para mim quando chegou em casa e disse, minha filha, você quem vai orar por esse projeto. Então, ele me viu essa mulher de oração, essa mulher de apoio. Mas ele estava à frente de tudo. Entende? E aquilo satisfaz meu coração. Porque aquilo também é parte de mim. É uma só carne. Não tem. Você vai lutar contra a sua carne? Você vai lutar contra a sua carne? Quando você critica seu marido em público, você está criticando a você mesma. E hoje eu quero te alertar disso. Quero que você saia desse lugar, porque eu já tive nesse lugar. E esse lugar me destruía. Porque eu sou uma só carne com ele. Então, eu aprendi que meu marido iria crescer, ia ser um grande líder, e eu estaria embaixo da missão dele. Como a auxiliadora idônea, como a Bíblia fala. Eu sabia que todos os holofotes estariam sobre ele. E até estão, porque ele é regente e as luzes vêm todas nele, né? Quando a gente vai cantar. Mas as pessoas prestam atenção, que se eu estou lá na bancada do coro, nem que eu esteja no canto da escada cantando. A igreja inteira olha essa minha atitude. Daniela está lá cantando. E eu não sou nem cantora. Só me empenho a cantar porque realmente é o ministério do meu marido, eu preciso apoiá-lo nisso. E aí a gente vai trabalhar, levar o nosso marido em consideração, honrá-lo e, por fim, estimar. Estimar esse carinho, pegar na mão, beijar. Quanto tempo você não sai com seu marido e tem uma comunicação efetiva? Você pode até sair, mas muitas vezes você está num diálogo com um estranho. Você não está num diálogo com uma pessoa que você dorme e acorda todos os dias. Então, você precisa pedir a Deus estratégias para renovar essa honra dentro do teu coração. Assim como eu que tive que ser amassada como a Rainha Esther, né? E a Rainha Esther foi que me ensinou muito nesse processo. Porque ela tinha um marido difícil. Graças a Deus, o meu não é tão difícil. Eu acho que eu sou mais difícil do que ele. Mas a Rainha Esther, ela tinha um marido difícil. Ela não poderia chegar sem ser anunciada ao rei. Imagina, como é que essa mulher ia fazer um pedido para ele, para salvar o povo inteiro? Ela teve que, ter direção no tempo de falar e no tempo de calar. Há um tempo de falar e há um tempo de calar. Dani, mas eu não sei esse timing. Então, cale primeiro, antes de você falar qualquer asneira. Pense que você pode estar, com as suas palavras, liberando no mundo espiritual muitas coisas contra o seu marido, assim como eu fazia. Eu achava que falando e controlando as atitudes do meu marido ia dar certo. E dava tudo errado. Então, eu aprendi a calar, ao invés de ficar sempre falando como uma goteira numa casa. Cale, ore, reserve tempo para orar por uma situação que você colocou para o Senhor. Você entregou a determinada área do seu casamento para o Senhor, mas você toda hora toma de volta esse Isaac. Oi, peraí, o Isaac tá difícil. Peraí, Senhor, porque eu tenho umas coisas para dizer para meu marido, eu vou pegar o Isaac de volta. Oi, mas você já entregou. Continua orando até que aquilo vire um testemunho. Por que você tem que sempre falar? Você já parou para pensar nisso? E o Senhor está dizendo assim, filha, você entregou para mim. Não adianta ficar pegando toda hora de volta. E a Rainha Esther fez isso. Ela foi uma mulher excelente, porque ela tinha uma comunicação verbal maravilhosa. Ela chamou o povo, orou, jejuou, fez 3 banquetes. 3. Para só aí, aprontou, se embelezou, arrumou uma mesa, honrou o marido a oferecer refeições a ele, como a gente falou lá na experiência da mesa semana passada, que a gente precisa fazer refeições. Preparou-se espiritualmente e só então usou a sua voz respeitosamente. Só então ela usou a voz.
E aí permaneceu calada quando foi necessário e falou no momento certo. E qual foi o resultado disso? Salvou todo o povo. Entende? Que há processos que a gente precisa vencer no nosso casamento, porque senão a gente vai ficar girando sempre no mesmo lugar, que nem uma barata tonta. E aí as situações voltam novamente. O ciclo não fecha. E a gente não avança com o nosso casamento. Eu lembro que esse ano, em dezembro, o senhor falou comigo assim, filha, são 14 anos que você segura a situação financeira da sua casa. Você vai entregar isso para o seu marido. Eu disse, Senhor, mas ele não sabe fazer. Não interessa. Ele só vai aprender se você der. E eu vi no primeiro mês que eu entreguei a situação financeira da minha casa, meu marido comprou um carro. Quase eu infartei. Quase eu tive um troço e eu não podia... Já tinha entregue aquele Isaac, não podia ficar toda hora remoendo ele. E eu disse, pai, tá difícil. E ele disse, filha, calma, eu estou ensinando para ele, você precisa ter paciência, Daniela. O meu ensinar é diferente do seu. E isso vai 6 meses. Em 6 meses, meu marido aprendeu a lição. Nós fomos pro buraco, todo mundo junto. Uau! Eu digo, Jesus me ajuda. Tinha hora que eu botava a mão na cabeça que eu não conseguia nem dormir. E ele dizia, calma, Daniela, eu estou ensinando para ele. Domingo nós fomos no shopping, saímos de lá sem nenhuma sacola. E minha filha prestou atenção nisso. Ela disse, mãe, primeira vez que a gente veio no shopping, 6 meses a gente saiu sem nenhuma sacola. Aí meu marido disse assim, filha, a gente está sem dinheiro agora. Nós estamos agora em tempo de ajuste. Uou, está aprendendo. Mas se eu não entregar, não vai acontecer, entende? Se eu não passar pelos riscos, pelos medos, o Senhor está comigo, Ele me pediu isso. E a graça dele vai abundando na minha cabeça também para eu conseguir passar por esse processo. E meu marido vai ser um grande administrador de uma igreja. O Senhor já prometeu isso para ele. Como é que ele vai ser um grande administrador de uma igreja se ele não está conseguindo nem administrar a casa dele, gente? Como é que meu marido vai ser pastor? Chamado pastoral para administrar uma igreja se eu não deixo nem administrar as contas da casa? Vocês entendem o pedido do Senhor? Se eu não honrar meu marido primeiro em casa, quem é que na igreja vai honrar ele? Não vai. Se não começar por você, não vai. As pessoas não vão honrar o seu marido. E hoje eu quero te alertar disso, porque eu já caminhei em vales muito profundos, tenebrosos com isso. E por fim, mulheres, a honra tem a ver com a nossa atitude. A honra é uma atitude do nosso coração. Pegue hoje essa atitude que está na sua mente e jogue ela para dentro do seu coração, para que inunde rios de águas vivas e passe. Não deixe a oportunidade passar. Ore ao Senhor hoje e peça a Ele, Senhor, onde eu não estou honrando meu marido? Qual a área que eu estou deixando a desejar? Qual a área que eu estou sempre quebrando o braço com ele e as coisas não acontecem? Qual é a atitude que eu tenho feito que tem desonrado meu marido? Ele se sente desrespeitado, envergonhado e humilhado por mim. Você já perguntou isso para você mesmo? Você já perguntou ao seu marido sobre isso? Depois que você tiver o coração mais trabalhado no Senhor, porque eu sei que são respostas muito difíceis da gente escutar. Pergunte a ele, qual é a área que você desrespeita a ele? Se você tiver coragem, né? Eu já tive coragem. E foi difícil para mim ouvir, mas foi necessário. Tem coisas que são necessárias, mulher. A gente precisa entrar nesse lugar. Porque senão a gente vai viver num mundo de faz de conta. E eu estou vendo muitos casamentos acabarem sem saber por onde começou os problemas. Muitos atendimentos, mulheres que chegam, Daniela, eu não sei onde foi que aconteceu as coisas. Então, pegue do início de tudo. Vá lá no início e peça para o seu marido lhe dar essa resposta, para você ver onde você pode estar ajustando isso. Se você não tiver coragem, peça ao Senhor que Ele lhe dá. E a atitude, quanto mais tempo vivo, mais percebo o impacto da atitude sobre a vida. A atitude é mais importante que fatos, é mais importante que passado, educação, dinheiro, circunstância.
Que o fracasso e o sucesso, que é aquilo que os outros pensam, dizem ou fazem, é mais importante que a aparência, dons, aptidões. É o que faz a diferença entre a vitória e a derrota. Uma empresa, em uma escola, em uma igreja, em um lar e em mim. Que atitude terei? O mais impressionante é que posso escolher todos os dias. Que atitude terei hoje? Não posso mudar o meu passado, não posso mudar o que é inevitável. A única coisa que posso fazer, usar o único instrumento que eu tenho, é a minha atitude. Você não pode cobrar a atitude do outro, você só pode olhar a sua atitude. 10% da vida consiste naquilo que acontece comigo, e 90% em minha reação a esses acontecimentos. O mesmo se aplica a você. Temos o controle sobre a nossa atitude. E meu objetivo é que ela seja excelente. Amém, mulheres? Glória a Jesus. Essa aula é profunda, nos leva a muitas direções, nos faz refletir, nos faz um coração novo, né? E eu vou dividir as salas para que a gente possa orar por isso. Ore por esse processo que hoje você precisa passar pela honra. Eu não sei se é a honra aos seus pais, se é a honra ao seu marido, se é a honra até as pessoas que vivem com você, né? A gente, às vezes, tem pessoas difíceis, né, que estão conosco e a gente não consegue, né, desvencilhar algumas coisas com as pessoas. Então, eu vou formar salas aqui. Tiveram algumas meninas que saíram, mas estão 3 por sala, tá bom? E eu vou dividir vocês já sabem, não precisa tocar em nada, depois vocês vão voltar para a segunda parte da aula, ok? Então, orem por isso, peço para o Senhor revelar a vocês onde está esse oculto, onde precisa ser ajustado, onde precisa ser colocado um ajuste em relacionamento com a honra. Vai dividir agora. Vocês já estão saindo. Quem ficar por aqui comigo, a gente ora também na sala. Mas creio em Deus que todo mundo vai ser redirecionado. Aqui deu tudo certo, né? Vamos ver, vamos esperar um pouquinho. Pois a casa que um dia... Está direcionando ainda. As meninas que ficaram aqui, vamos começar a orar. Alguém quer orar hoje? Só aqui nessa sala que as mulheres ficam. Eu não consigo entender. Todas as experiências do lado, todo mundo é redistribuído, menos aqui. Em nome de Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. Vamos orar, então. Isabel voltou para cá, Isabel saiu. Já foi embora. Sandra está aí também. Vamos orar, né, mulheres? Vamos orar para que o Senhor revele a vontade dele, perfeita e agradável para nossas vidas. Alguém sentiu no coração o desejo de orar? Alguém quer orar? A Paula está aí, eu não sei se a Paula está podendo orar. A Paula fica aqui, a Zara fica aqui. Eu acho que esse negócio está bloqueado mesmo. As mulheres sempre ficam aqui comigo. Elas não vão, né? Mas vamos orar. Eu vou orar. A Paulinha está aí? Não sei se ela está podendo. Estou aqui. Quer orar, minha querida? Sim. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te apresento esse momento, Senhor, tão rico, Senhor, palavra tão abençoada, Senhor. Como o Senhor usou a tua filha, Senhor, nessa noite, Senhor, para estar restaurando corações, restaurando lares, Senhor, restaurando casais, Senhor, nessa noite, Pai. Que possamos ter uma sabedoria do alto, Senhor. Que possamos ser sábios como foi a rainha Esther, Senhor. Como na sua palavra, que ela é bem clara. Que a gente possa ter sabedoria e conduzir, Senhor, e saber honrar nosso marido no momento certo, Pai. Pai, venha dar esclarecimento, Senhor. Transforme corações, Senhor, se é necessário, Senhor. Muda a geografia, Senhor, se é necessário, Pai. Porque como os homens não são nada sem a gente também não somos nada sem eles. Que possamos, Senhor, saber honrá-los no tempo certo, acompanhá-los, ser aquela mulher sábia do Provérbio 31, aquela mulher sábia que edifica a sua casa, que cuida da sua família, dos seus filhos, Senhor.
Esse tempo com vocês tem sido um tempo extraordinário. O Senhor tem falado muito no meu coração, com esse estudo, com esse preparo. E como começa a trabalhar primeiro na gente, Senhor, que possamos depois distribuir para outras pessoas, para outras casas, colocar mulheres precisando na nossa frente, Senhor, que possamos dividir a palavra com elas, Pai. Pai, só Tu és santo, só Tu és digno de todo louvor, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Todo espírito, Senhor, de concorrência, de competição, Senhor, no meio do casal, Senhor, que bate retirado, Pai. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço, sim, somente para te agradecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, ainda em Tua presença, Senhor, nós apresentamos a vida dessas mulheres aqui, Senhor. Cada uma delas tem um chamado especial com o Senhor na sua casa, em primeiro lugar. Vivendo ali no seu casamento, no seio do seu casamento, no seio da sua família, com seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essas mulheres, Pai. Abre o entendimento delas, Senhor, para que a casa delas seja firmada na sabedoria, Pai. Que em nome de Jesus elas recebam do alto céu sabedorias, para que elas possam ser mulheres assim, mulheres sábias que constroem o seu lar. Que muitas e muitas mulheres colocam as responsabilidades em outras pessoas, daquilo que elas são as responsáveis diante do Senhor. Pai, que a Tua palavra seja exortada em nosso coração nessa tarde. Nós queremos viver o profundo, Pai, da Tua presença. Nós não queremos ficar aquém, Senhor. Nós não queremos ficar só olhando outras pessoas viverem isso com o Senhor, mas queremos viver a Tua doce presença em nosso meio. Portanto, Pai, continua falando aos nossos corações, vem com Teu Espírito, Pai. Abençoa a pastora Gileane, que vai trazer a palavra agora, Senhor. Fala no seu coração profundamente, que o Senhor transmita a ela, Senhor, paz e segurança na Tua presença e palavras que venham de trono da graça, porque nós cremos que o Senhor Jesus já passeia nesse lugar. O Senhor fará uma grande obra. Mulheres serão curadas, filha, mulheres serão curadas com essa aula de hoje. Muitas serão curadas na minha presença, porque eu, Senhor, estou aqui neste lugar e me faço presente aqui. Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu já começou essa cura desde ontem no coração das mulheres aqui do Brasil. E eu sei que isso vai se estender à Europa e muitas nações, Pai, conhecerão o Teu nome, porque mulheres estão dispostas a caminhar em cima de uma palavra, a não caminhar em cima do vento e nem daquilo que elas acham que sabem, Pai. Mas nós queremos mulheres que caminham em cima da Tua sabedoria. E essas mulheres vão invadindo casas, lares, e a Tua presença vai se alastrando, Pai. E em nome de Jesus, Pai, nós tomemos posse desse lugar. E agora, com a pastora Gileane, fala profundamente aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, quando eu volto já está todo mundo aqui. Glória a Deus. Não deu tempo de fazer nada lá na nossa oração. Não dá tempo. Nada. Não deu tempo, a gente estava no meio, bem começando. Ô, amiga, porque é difícil, né? É por causa do horário, né? Só que a gente passar um pouquinho mais de 10 minutos para a gente ter esse momento maior de oração. Se vocês concordarem, eu vou até 10 minutos a mais no final. Não, na próxima acho que a gente pode ir um pouquinho mais. Olha só, mulheres, tudo bem com vocês? Quem puder abrir a câmera, por favor, abra, porque para uma professora dar aula sem o aluno estar presente é muito difícil. É muito difícil. Mas eu entendo, tem gente que não pode, tem gente que está passando mal, né? Tem gente que realmente não consegue, às vezes está aí com o marido do lado e está só com os fones, tudo certo. Mas você que consegue, por favor. Eu vi que a Margarete estava passando super mal. Gente, a minha sogra teve esse problema que a Margarete relatou lá no início. Quem não estava lá, ela pediu oração no começo. E a minha sogra sofreu muito, tinha dores terríveis, terríveis. E a minha sogra nunca reclamava de nada. Era aquela mulher super resistente. Para ela reclamar é porque tinha que realmente estar muito mal. Então, quando ela começou a se queixar, a gente entendeu que isso não era brincadeira. É uma dor realmente muito intensa. Então, que Deus possa realmente trazer cura para você, Margarete. Eu não sei se você ainda está aí, que eu não visualizo, mas que você receba essa cura em nome de Jesus. Amém. Olha só, meninas, hoje agora a nossa aula é sobre administração de prioridades.
Quero falar aqui para vocês que eu amo essa aula que a Dani deu. Eu amo o modo como ela coloca as coisas, porque ela expõe, né, toda a sua vulnerabilidade ali, tudo que aconteceu na vida dela, e é muito interessante ouvir como o outro venceu. É muito bom você, sei lá, quando você lê alguma coisa interessante e tudo, mas quando você ouve alguém falar da sua própria vida, você identifica que Cristo fez na vida dela, você pensa, você vai fazer na minha também. É possível, a gente se conecta muito mais, né? Então, eu amei ouvir mais uma vez essa aula, Dani. Foi realmente muito edificante para mim, e tenho certeza que para as meninas também. Então, agora, administração de prioridades. Eu quero ler aqui com vocês Provérbios 31, do versículo 10 em diante, a mulher virtuosa. Eu vou ler aqui logo no início, porque depois, quando terminar a aula, eu penso assim, gente, eu nem li os versículos. Elas vão achar que eu não sou crente. Mas então eu vou começar lendo o versículo agora, tá bom? A mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa, ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela adquire lã e linho, e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como um navio mercante traz alimentos de longe, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para as suas servas. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam no tear e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instrução, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Amém? Eu li na versão NVT, eu sei que tem várias versões, mas aqui fala de uma mulher, né, que eu costumo dizer, que faz muitas coisas. Uma mulher atarefada, porém uma mulher que fazia as coisas certas. Era uma mulher que fazia boas escolhas. Ela estava sempre a fazer alguma coisa, até à noite, vocês viram, né? A lamparina dela não se apagava, então até à noite, de madrugada, uma mulher muito proativa, com muitas atividades. A diferença dessa mulher para nós, muitas vezes, é realmente a escolha certa. Ela fazia aquilo que o pai lhe mandava fazer. Ela fazia aquilo que cabia a ela durante o seu dia. Porque por muitas vezes nós andamos muito cansadas. Porque realmente mulher tem muita tarefa. Só que na maioria das vezes nós escolhemos as tarefas erradas. Nós estamos priorizando as tarefas erradas. E tarefa errada suga a nossa força e a nossa energia. Acabei de falar agora, né? A gente estava num grupinho ali, fechado, e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre o cansaço que nos bate muitas vezes. Sobre como a gente fica sem energia, começamos lindas obras e deixamos pelo meio do caminho, não concluímos, não temos força para fazer aquilo que às vezes a gente se propõe no início a fazer. Mas por quê? Porque muitas vezes nós estamos escolhendo as tarefas erradas. E esse capítulo 9, está lá na página 132, vem falar sobre isso, sobre como administrar as prioridades. O livro vai dar aqui para nós prioridades bíblicas. E eu quero que não se assustem, mulheres.
Algumas aqui já viram essa aula, mas outras estão vendo pela primeira vez. Não se assustem. Aquilo que o Senhor tem que nos propõe é muito diferente do que o mundo propõe para nós. E por vezes a gente viu nossas mães ou as mulheres à nossa volta fazerem escolhas erradas e nos convencemos de que as escolhas que elas fizeram é que são as certas. Então permita que o Senhor possa desconstruir isso dentro de você, né? Vamos nos permitir, Deus, trabalhar essa administração de prioridades de uma nova forma dentro de nós. Então esquece. Vamos lá, esquece. Passa uma borracha em tudo que você aprendeu aí fora no mundo, do que foi ditado para nós, vamos esquecer e vamos levar em consideração o que o Senhor realmente considera prioridade para nós. A primeira prioridade... lembrando que aqui no livro diz que tempo é diferente, né, de prioridades. Um tempo, a Mona Carla tem o mesmo tempo que eu, 24 horas. A Mara Gonçalves tem o mesmo tempo que eu. Tem o mesmo tempo que a Débora tinha, o mesmo tempo que a Dani tem. Todas nós temos a mesma quantidade de tempo, 24 horas. O Senhor foi bondoso, Ele não foi injusto com ninguém. Ele foi justo. O que Ele deu para mim, Ele deu de tempo para aquele que não crê. O tempo é o mesmo. A diferença são as prioridades. É aquilo que a gente prioriza na nossa vida. Talvez a Mara consiga fazer muito mais do que eu. Por quê? Pelas prioridades. Por ouvir a voz de Deus e entender aquilo que realmente precisa ser feito nesse tempo. Então, agora que nós vamos para as prioridades segundo o livro. A primeira prioridade que é colocada aqui, eu quero que vocês não... né? Primeiro, eu acho que todo mundo entende. É o temor ao Senhor. A primeira prioridade, você precisa ser uma mulher que teme ao Senhor. Uma mulher que teme ao Senhor vai ser uma mulher que vai saber fazer boas escolhas, vai saber falar, vai saber considerar, vai saber avaliar, vai saber trabalhar. Uma mulher que teme ao Senhor é uma mulher cheia de sabedoria para as demais coisas. Então, sem esse princípio base de temer ao Senhor, as outras coisas vão se perder. Quem aqui concorda com isso? Mas se eu pedir assim, levanta a mão, quem aí teme ao Senhor em primeiro lugar? Nós todas, cristãs, vamos levantar as mãos. Vamos levantar as mãos. Só que aqui, o pedido é, eu não quero que você levante a mão, eu quero que você coloque uma sonda no seu coração. Quero que você pegue essa sonda, coloque lá dentro do seu ser e realmente avalie se, em primeiro lugar na sua vida, é realmente o temor ao Senhor. O que é uma mulher que teme ao Senhor? Ela tem compulsão por obedecer decorrente de reverência. Gente, ela tem compulsão. Ela tem tanta reverência que aquilo faz parte da vida dela diariamente. Aí eu pergunto para você, será que nós temos essa compulsão de obedecer? Às vezes ele pede uma coisa difícil. A gente vai lá e obedece? Será que todas nós temos essa disposição? É só para você avaliar se realmente isso não precisa ser alinhado dentro de você. E não importa se você é pastora, se você é evangelista, missionária, não importa. O chamado aqui é para todas nós. Avalie se você realmente está temendo ao Senhor. Olha outro ponto característico de quem teme ao Senhor. Convicção de que Deus sempre fala sério. Gente, isso é muito profundo. É muito profundo, sabe por quê? Porque às vezes Deus te pede coisas e você não dá ouvidos. E quando você não dá ouvidos, o que você está querendo dizer no mundo espiritual? Olha, não é tão sério assim o que ele está falando. Não é tão importante assim o que ele está me dizendo. Ele pode esperar um pouco. Afinal, ele é Deus, ele é paciente, bondoso. E a gente desconsidera a voz de Deus dentro do nosso interior. O nome disso é falta de temor. É muito sério. É muito sério. Então, mulheres, coloque essa sonda. Veja lá se nós não estamos entrando nesse lugar dessa falta de temor. A falta de temor é diferente de você não crer. Porque às vezes você crê. Eu creio, nós cremos em Deus. Mas temer a Deus é um
um nível maior. Porque se a gente for perguntar, tem tanta gente que crê, né? Tem aquele que de vez em quando aparece lá na igreja, aquele que de vez em quando fala a respeito de Deus. Você pergunta, você crê em Deus? Creio, e verdadeiramente ele crê. Mas e temer? E ouvir o que Deus fala dentro dele e levar aquilo em consideração, entendendo que Deus sempre fala sério. É outro nível. E aqui o Senhor quer nos chamar para esse nível. Mulheres, se você está aqui assistindo essa aula, é porque o Senhor quer te chamar para este nível, de não só crer no Senhor, mas de temer, de entender que quando Ele fala contigo, o que Ele fala é sério. Se Ele te chamou para fazer algo, Ele não está brincando, Ele está realmente te chamando. E Ele crê, Ele confia que você vai conseguir. Às vezes nós não confiamos, nós não acreditamos em nós mesmos, mas o Senhor acredita. E o que Ele fala é muito sério. Outro ponto, que é aqui, de uma mulher que teme ao Senhor. Ela respeito pelas consequências. Nós temos respeito pelas consequências. Gente do céu, quantas pessoas pararam de se preocupar com esse respeito às consequências, porque vive da graça? Não, mas Deus vai me perdoar, tá tudo certo. Né? Aquela graça barata que as pessoas julgam existir, né? E vivem sempre desrespeitando, acreditando que a graça vai sempre suprir, vai sempre suprir. Olha que terrível é. Mais um ponto importante, reverência por quem Ele diz que eu sou. Quando nós somos mulheres que tememos ao Senhor, nós temos reverência por quem Ele diz que eu sou. Eu acredito no que Ele fala a meu respeito. Nós acreditamos, quando nós tememos ao Senhor, nós acreditamos no que Ele fala a nosso respeito. Nós paramos de dar ouvidos às vozes da nossa alma, nós paramos de dar ouvido às vozes que tem lá fora no mundo, que diz que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que nós somos um fracasso. Nós simplesmente passamos a crer no que Deus fala a nosso respeito. Então, uma mulher que teme ao Senhor apresenta essas características. Tem mais características. A última que eu vou colocar aqui. Modo de vida cauteloso. Uma mulher que realmente teme ao Senhor é uma mulher que vive de modo cauteloso. Ela pensa para falar, ela pensa para agir. Ela não vai fazendo o que dá na telha, o que vem na cabeça. Porque sim, muitas vezes vem muitas coisas ruins à nossa mente. Mas aquela que teme ao Senhor tem o autocontrole. Aquilo que a Dani falou. Ela apresenta os frutos do Espírito. Uma mulher que teme ao Senhor apresenta os frutos do Espírito. Você tem apresentado os frutos do Espírito? Será que se a gente for perguntar para as pessoas que estão mais próximas a você, porque nós vamos dizer, sim, Juliana, eu tenho apresentado os frutos do Espírito. Mas e se perguntarmos para o seu marido? E se perguntarmos para os seus filhos? Seus filhos vão dizer... Não, mamãe não grita, mamãe tem um controle maravilhoso, mamãe é linda, mamãe só tem frutos bons, né? Ou será que os seus filhos vão dizer, mamãe é louca? Mamãe é louca. Será que seu marido vai dizer, olha, é bipolar, tem dia que tá bem, tem dia que tá mal. Pensa assim, hoje vai ser um dia lindo, porque, né, ontem foi bom, então hoje... aí acorda virada. Mas a mulher que realmente teme ao Senhor é uma mulher que vive uma vida cautelosa. Você não vai sair enlouquecendo por aí, mulher. Nós não vamos, porque o Senhor nos dá domínio próprio e Ele se apresenta como um fruto. Amém? Então, o primeiro que nós entendemos aqui que nós precisamos viver é essa base. Temer ao Senhor. E temer não é crer. Temer é um nível maior. Agora nós vamos para a segunda prioridade da vida da mulher. Se você é casada, mulher, a sua segunda prioridade é o seu marido. O seu marido é a sua segunda prioridade. Viu lá a Dani falando? Você olha como é que ele tem saído de casa, né? Você alimenta seu marido para sair de casa. Como é que você deixa ele viver a vida dele? Do jeito que ele quiser?
Ah, come aí, vê que abre a geladeira, abre o frigorífico aí, vê o que tem aí para comer. Ah, não tem nada. Ah, tá, então se vira, pede aí no iFood, né? Como é que você olha para o seu marido? O seu marido, ele é a representação de Deus aqui na Terra. Olha que forte isso. O modo como você trata o seu marido revela o modo como você se relaciona com Deus. Juliana, não, mas com Deus é diferente. Meu marido é uma coisa, meu marido é uma coisa, Deus é outra. Deus não vê dessa forma. Ele não entende dessa forma. A palavra diz que se você não ama aquele que você vê, como é que você diz que ama aquele que você não vê? Então, se você não cuida daquele que você está vendo, que dorme contigo, como é que você vai dizer que ama a Deus que você não está vendo? Então, o modo como você se relaciona com o seu marido é uma demonstração de como você se relaciona com Deus. E aí, eu vou falar um pouquinho desse testemunho, porque eu me achava tão maravilhosa com Deus, mas era dura e rude com meu marido. Eu não era rude, mal educada, eu era simplesmente uma fortaleza. Sabe aquela mulher dura, que não aceitava o carinho do marido? O marido queria que eu sentasse no colo dele, eu não queria sentar no colo dele. Não é hora de fazer almoço, não tenho tempo para sentar no seu colo, né? É hora de fazer outras coisas. Sabe aquela mulher ríspida? Era eu. E aí, um dia o Senhor começou a falar comigo, filha, o modo como você se relaciona com o seu marido revela o modo do seu relacionamento comigo. Eu falei, Deus, não, peraí, o senhor está errado. O nosso relacionamento é lindo. E o Senhor falou, não é verdade. Não é verdadeiro. O modo como você se relaciona com o seu marido é realmente a forma verdadeira como você se relaciona comigo. Você é ríspida, não aceita meu carinho, não aceita sentar no meu colo. Você não aceita. Às vezes eu digo assim, filha, para tudo e vem aqui ficar comigo. E a sua resposta para mim é, não, senhor, eu vou só terminar o almoço. Quando eu terminar o almoço, eu vou, tá bom? Passa o tempo. E passa o tempo e você não foi. E eu, meu Deus, é verdade. Não foi assim tão simples, tá? Aceitar que isso era verdade. Mas eu comecei a ver, eu comecei a observar que realmente era dessa forma que eu agia com Deus. Da mesma forma como eu agia com meu marido. Estava sempre achando que ele estava, de uma certa forma, me chamando na hora errada, me atrapalhando nas coisas que eu queria fazer. E o Senhor me chamou para esse lugar, olha, filha. Enquanto você realmente não começar a viver uma vida verdadeira com o seu marido, você não vai viver uma comigo. E então eu entendi que eu precisava de fazer o caminho, então, dentro de casa com meu marido, para eu poder realmente ter uma vida plena com Deus. É mentira. Minhas queridas, é mentira. Quando nós não tratamos bem os nossos maridos, não pense você que o seu relacionamento com Deus está bom, porque não está. É da mesma forma que você trata ele, que você está tratando o Senhor. Amém? É bem profundo isso. Não é externamente, porque às vezes externamente você está cumprindo tudo, mas é internamente. Então, analise você, a si mesmo. Como você tem tratado o seu marido? Tem cuidado dele? Tem observado o que ele gosta? Tem falado palavras de amor? Tem afirmado ele? Tem estado presente nas horas que ele necessita de você? Ou você só quer atenção? Você só quer para você, para você, para você, para você, para você? E não para ir e oferecer a ele, ofertar a ele. Porque muitas vezes a gente usa Deus dessa maneira. Eu só quero dele, eu só quero receber. Pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo. Pai, nossa, estou necessitada. Pai, o senhor me esqueceu, o senhor não me ama. O senhor ama todo mundo, menos a mim. Às vezes são coisas que a gente pensa do nosso marido. Porque no fundo são coisas que a gente pensa a respeito de Deus. Então não use o Senhor, não use o seu marido. Vocês entendem isso? Trate ele com amor, porque você receberá de volta. Amém?
Então, o segundo ponto é cuidar bem do seu marido. Tenha tempo com ele. Olhe nos olhos, saia para passear e converse conectada com o seu marido. A partir disso, você vai ver como o seu relacionamento com Deus vai aumentar de nível. Vai ser um nível muito profundo de entender que você é amada por Ele. Porque às vezes um dos maiores problemas que nós temos com o Pai, com Deus, é entender o amor dele por nós. Amém? Fica aí essa tarefa. Essa semana você vai chamar o seu marido para passear e vocês vão. Não fala nada de igreja, tá? Se você é pastora, não fala nada de igreja. E se você não é pastora, mas também só tem assunto de igreja, não fale desse assunto. Não fale o irmão, o casal que está brigando. Não, não. Vá falar de vocês. Vá falar a seu respeito, a respeito dele, perguntar para ele o que ele está pensando, o que ele está sentindo, quais são os planos futuros. Tem mulher que não sabe qual é o maior sonho do seu marido, mas quer que ele saiba qual é o seu maior sonho. Mas não está nem um pouco interessado em saber qual é o maior sonho dele. Então fica essa tarefa para você. Pergunte essa semana para o seu marido, atentamente, qual é o seu maior sonho? Vai que o maior sonho dele tem tudo a ver com você. E você pode realizá-lo ainda essa semana. Olha como seria lindo, né? Então fica aí essa tarefa para você. Bom, terceira prioridade aqui, gente, o meu tempo, cadê? A terceira prioridade que nós temos é... Peraí. Eu não falei, para quem não é casada, você mulher que não é casada, o Senhor é o seu marido. Então, tudo que você fizer, faça pensando nele. Quando você preparar uma mesa, tenha a ousadia de preparar a mesa para Jesus também. Eu lembro que a história da mãe do... como que é o nome daquele rapaz japonês que tem um ministério lá no Brasil? Eles são uma família de japoneses, eu não me lembro o nome, da Zion, não, a Zion Church. Hoje é Zion, mas antes não era Zion, era Monte Sião. E aí ela passou por um divórcio. O marido era o pastor, o pai, a mãe, né, desse pastor hoje lá no Brasil. E eles passaram por um divórcio muito difícil porque o pai havia traído a mãe e pronto. Só que a mãe continuou o ministério e todos os dias, quando ela preparava a mesa, ela colocava o prato dos filhos e o prato de Jesus. E os filhos perguntavam, né, mãe, por que esse prato está aqui, lá no começo, né? Ela falava, porque nós não estamos sozinhos. Jesus está na mesa conosco. E ela fez isso durante toda a vida dela. Ela fez isso durante toda a vida. Ela colocou a mesa, ela colocou o prato para Jesus. E ela fez questão de mostrar para aquelas crianças que eles não estavam sozinhos. Sensação de abandono, com certeza essas crianças não tiveram. Talvez tiveram com relação ao pai, mas não a sensação de estarem sozinhos, porque a mãe tratou de colocar Jesus na mesa. Amém? Então, você que não é casada, lembre-se, Jesus é contigo, ele é seu marido. E ele está você precisa e pode convidá-lo para sentar à mesa contigo. Amém? Todo mundo entendendo? Terceira prioridade, chocante, para o mundo, absurda. Absurda. A terceira prioridade é a sua casa. A sua casa é a terceira prioridade. Gilian, mas eu tenho filhos. Pois é, os filhos vêm depois. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, antes mesmo de criá-los, ele criou o jardim. Ele criou o ambiente onde o homem e a mulher viveriam. Então, antes de você priorizar aí os seus filhos, entenda que eles precisam de um ambiente organizado, um ambiente cheio de paz e cheio da presença do Senhor. Mulheres, nós, pelo mundo, fomos levadas a parar de nos importar com a nossa casa e com o ambiente. Quantas mulheres, por conta realmente da ditadura feminista, parou de olhar para o celular? Tem casas que não tem uma florzinha, nem artificial,
Mas eu quero te lembrar que a primeira casa construída foi realmente o jardim. E ali tinha toda essa preciosidade da beleza. Eu quero que vocês olhem para a casa de vocês como se fosse o jardim. A primeira criação do Senhor, o primeiro ambiente criado por Deus. Nós temos a responsabilidade de manter esse lugar limpo, organizado, cheiroso e sim, decorado. Ah, não estou mandando você ir lá comprar todas as flores e encher sua casa, não. Mas um detalhe feminino. O problema é que o mundo roubou a feminilidade da mulher. A mulher está carrancuda, está goteira, está ríspida, está chata e não quer olhar para o seu lar com os olhos femininos. Então, o Senhor está fazendo esse resgate através desse curso aqui para muitas mulheres, de olhe para a tua casa como se fosse o primeiro ambiente criado por Deus. Ele é, para a sua vida, para a sua família, ele é o primeiro ambiente. Quando foi que a Dani começou a ter problemas de desonra? No ambiente inicial da casa dela. Quando eu comecei a ter problemas de desonra? No meu ambiente inicial. Só que nós, mulheres, podemos fazer o contrário. Quando é que nós podemos começar a criar essa questão da honra como uma prioridade na nossa família? Dentro do nosso lar. Então, observe como você tem tratado a sua casa. Uma casa onde a palavra de Deus é mencionada ao invés dos gritos, onde versículos bíblicos são colados na parede porque você tem visto que seus filhos estão entrando em depressão. A palavra tem poder, né? Realmente, o cuidado e o amor nos detalhes têm poder. Não subestime. Se o Senhor te deu esse dom, é porque ele tem alguma utilidade. Não foi em vão. Deus não ia nos dar o dom de ser observadoras, decoradoras, amáveis, sabe? Sensíveis. Ele não ia nos dar se isso não fosse útil. É útil, é necessário. Masculinizaram as mulheres. Aí a mulher não quer saber de nada mais dentro de casa, só quer saber fora, né? Então o Senhor está te chamando hoje, olha para sua casa. Já tivemos a aula de organização, beleza? Você já começou a organizar a sua casa. Agora comece a olhar para ela como se fosse um jardim. O primeiro ambiente criado por Deus. Torne ele agradável. Torne ele suave. Suavize a sua casa, para que seus filhos tenham prazer de estar aí, para que seu marido tenha prazer de estar aí. Uma casa confortável, uma casa decorada, com o mínimo que seja, é uma casa convidativa. O mundo deixa de ser tão atraente e a casa passa a ser mais. Isso é poderoso. Não subestime, não subestime. Amém? Eu até falei isso no workshop, e também acho que falei na primeira aula que nós tivemos aqui. Uma casa que transmite aconchego, que transmite paz, que transmite organização, é uma casa onde as pessoas, as crianças principalmente, terão muito mais facilidade de aprendizado. E além de aprendizado, elas terão capacidade de sentir amadas. Então, preocupe-se com o ambiente, preocupe-se com a sua casa. Amém? Depois dessa casa pronta, desse ambiente organizado. Gente, eu pequei muito nisso aqui. Eu não tinha uma flor, eu era essa que não tinha uma florzinha dentro de casa, né? O minimalismo tinha tomado conta do meu lar. E hoje, se você, eu não tô falando contra o minimalismo, não, tá? Só que as mentes que criaram o minimalismo são mentes que tiraram a mesa de dentro de casa. Uma casa minimalista é aquela, a real, tá? Não estou falando daquela, estou falando de uma casa realmente minimalista, criada por arquitetos e engenheiros realmente deturpados de mente. Eles tiraram as mesas de dentro de casa. Por quê? Porque uma mesa de trabalho, você tem que limpar, tem que pôr cadeira. Então, o que eles fizeram? Colocaram um balcão, ou então aquela mesinha na cozinha que você prende na parede, e guarda, né, a mesa encosta na parede, vocês sabem qual eu estou dizendo, né? Que é para refeições rápidas.
Quando você fecha aquela mesa na parede, dificilmente você vai abrir. Aquela mesa fica fechadinha ali, dificilmente você vai abrir. Ou seja, cada um come num canto e se comer em casa. Essa é a oferta do mundo para nós. A oferta do mundo é: diminua seu trabalho, mulher. Põe uma mesa daquela de parede, que de vez em quando você vai sentar lá e vai comer com seus filhos. Isso é o que o mundo propõe para nós. Se nós estivermos muito atentas à moda e à arquitetura do mundo e tudo mais, vai nos levar para longe da presença e para longe da nossa família. Dentro de casa, nós ficaremos longe. Vocês conseguem entender a dimensão disso? Então, mulheres, não abra mão. Não abra mão dos detalhes, da flor, da mesa. Não abra mão dessas coisas. Amém? Eu fui essa mulher que quis só um balcão. Falei, coloca só um balcão na cozinha. Nós éramos 4 pessoas e falei assim, coloca só três bancadas. Só 3... É bancada? O banco, né? Coloca só 3. Como assim? Se eram 4 pessoas em casa, como é que a minha mente se deturpou a ponto de colocar 3 bancos na minha bancada? Não tinha possibilidade de todos nós sentarmos juntos. Um tinha que ficar em pé. Aí quebrava tudo e ninguém ficava. Colocava só os meninos para lanchar, para comer, e a gente ia correr na vida, fazer o que tinha que ser feito. Misericórdia. Ainda bem que eu acordei. Ainda bem. Amém? Vamos continuar aqui. Então, cuidado, mulheres. Esse mundo não está brincando. Esse mundo não está brincando. Quando eles ofertam para nós vitrines, roupas, moda, arquitetura, teatro, cultura, ele não está brincando. Ele realmente quer arrasar com as famílias. Preste bem atenção. Pronto, quarta prioridade, aí sim são seus filhos. Um filho que entende, uma mãe que teme ao Senhor, que anda em sabedoria e conhecimento, porque uma mulher que teme ao Senhor anda em sabedoria, anda em conhecimento. Ela vê essa mãe tratando seu pai com honra, amor e respeito, mesmo que talvez divorciados. Honra, amor e respeito. Essa criança, ela anda num nível de princípio superior a qualquer outro. Então, olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho na formação de um indivíduo, porque ele está me observando, ele está observando como eu trato, como é o meu relacionamento com Deus, ele está observando como é o relacionamento com o pai dela, e ele está observando como é o relacionamento que essa pessoa, essa mulher tem com o ambiente. Então, essa criança tem possibilidades de ser bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, se ela encontrar uma mãe assim. A chance dela se sentir rejeitada, não amada, abandonada, a chance dela sentir isso é muito menor do que uma criança que está aí fora, sofrendo todos esses ataques na mente. Olha o poder que você tem de blindar a mente dos seus filhos. Nós temos um poder de blindar a mente dos nossos filhos. Eu vou repetir isso. Nós temos o poder de blindar a mente dos nossos filhos. Às vezes os seus filhos já cresceram, então aí você tem o poder de blindar a mente dos seus netos, dos seus sobrinhos, das crianças que estão lá na sua igreja, na sua comunidade. Nós temos esse poder com o exemplo. Amém? Priorizando as coisas certas. É muito importante você passar tempo com crianças. Se você tem muitos filhos, 3, 4, eu sugiro que você tenha tempo com cada um deles. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Né? A Dani tem 2 meninas, uma totalmente diferente da outra. Eu tenho 2 filhos, um completamente diferente do outro. Então, para eu, às vezes, agradar o coração de uma e falar assim, filho, hoje nós vamos ficar aqui em casa, só nós 2. Aí ele, o coraçãozinho dele chega a fazer assim, ó. Para o outro é assim, filho, hoje nós vamos sair, nós vamos na praia, nós vamos ficar o dia inteiro torrando naquele sol. Aí esse outro vai dizer para mim, mamãe, eles são diferentes.
diferentes, né? Então, nós temos que observar a individualidade deles, ter tempo com eles, entendendo que cada um funciona de uma maneira. Amém? Pronto. Quinta prioridade, a sua vida pessoal. Estou atrasada, né? Quinta prioridade, a sua vida pessoal. É você agora olhar para você, fazer coisas que você realmente gosta, cuidar de si mesma e lembrar que isso não é egoísmo. Cuidar de você não é egoísmo, pelo contrário, é um presente que você dá para sua família. Quando seu marido olha para você e te vê bonita, quando seus filhos olham para você e te vê feliz, você está presenteando a sua casa. Então, tenha um olhar voltado para você. Se você está com dificuldade nisso, eu já falei isso em outra aula. Se você está com dificuldade nisso, procure ajuda. Procure uma ajuda terapêutica. Por quê? Porque às vezes você está aí com problemas na sua alma, que está refletindo no seu corpo, no seu rosto. Né? Mulheres que não querem cuidar de jeito nenhum de si mesmas, do seu cabelo, da sua pele, enfim, do seu corpo. Mulheres que não querem de jeito nenhum, deixa eu lembrar vocês, algo não está certo. Tem alguma coisa errada, procure ajuda, fale com a sua pastora, sabe? Fale com as pessoas da sua confiança. Mas lembre-se de cuidar de você. Exercício físico. Eu estou fazendo natação, estou amando, gente. Sugiro até, tá? Você fala assim, eu odeio ginásio, então vai fazer natação, é maravilhoso. Mas lembre-se de cuidar de você. Ler um bom livro, você que gosta de ler. Né, tomar aquele chazinho, só você e Deus, aquele momento seu. Ai, tão bom, né? E eu sou dessas. Eu gosto de ficar só eu e Deus, no meu momentinho. Isso é saúde para toda a casa. Amém? Bom, sexta prioridade, a sua vida pública. Aí entra quem é pastor, o seu ministério. Entra tudo que você faz lá fora, né? Olha só onde é que está o ministério. Muitas vezes a gente coloca o ministério lá em segundo lugar, né? Teme ao Senhor e vive as coisas da vida social, o ministério, muitas vezes. E o Senhor está te dizendo, filha, olha quanta coisa você tem antes, para depois ir cuidar do outro. Olha quantas coisas você precisa observar. Né? Às vezes é o seu trabalho, que também faz parte dessa vida social. Tantas mulheres colocaram o trabalho em primeiro lugar. Tantas mulheres. E o Senhor está dizendo, por isso que você está tão cansada? Por isso que você está tão exausta? Você tem colocado as prioridades no lugar errado. O seu trabalho não é a primeira prioridade. Não é a segunda. Não é a terceira. Não é a quarta. E nem a quinta. É a sexta prioridade. Então, vamos reposicionar isso daí. Para revitalizar-se, honre o dia de descanso. Da última vez eu não falei sobre isso. Mas para você ter essa vida plena que a mulher de Provérbios apresenta aqui para nós, fazendo tantas coisas, porém, com a luz acesa à noite, eu costumo comentar que essa luz acesa para as mulheres casadas é realmente aquela luzinha do marido, tá? Mas para você ficar com essa luz acesa à noite para o seu marido, depois de fazer tantas coisas, você precisa também priorizar o descanso. O próprio Deus descansou. Quem somos nós para acharmos que não precisamos dele? Você e eu precisamos descansar. Lembre-se disso. Amém? Então fica aqui a sugestão. Essa semana, eu já dei uma tarefa que foi, vai passear com seu marido, olha no olho, depois eu vou cobrar esse, eu vou cobrar de verdade. Não, vocês vão postar. Vocês vão postar. Se você não pode sair de casa, posta uma foto com ele aí, na sua casa, mas um momento só Posta vocês uma foto de mão dada, né? Posta uma foto de mão dada. Vocês dois aí, pode ser em casa, pode ser um momento de vocês, sei lá, né? Assistindo um filme juntos, comendo alguma coisa juntos, só que vocês gostam, enfim, mas tem que fazer. Ixi, vai ter que quebrar muito orgulho essa semana, né? Eu vou ter que quebrar muito orgulho. Gente, aqui em casa tá em reforma a casa. Pensa um negócio para gerar discórdia. Mas em nome de Jesus tá tudo quebrado. Vou postar fotinha mão dada com meu maridinho. Tá bom? E é Amém. isso. Palavra maravilhosa. Queridas, muitas tarefas dessa semana, tá? Muitas.
Façam as tarefas, tudo que foi lançado aqui, né? Estava no coração do Senhor para a nossa vida hoje. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Gileane, que está me ajudando aí nessa experiência do lar, trazendo tantos assuntos assim, com muita prudência, né? Assuntos que são profundos e que a gente vai passando e a gente não vai se atendo a essas coisas que vão acontecendo no nosso casamento. Então, hoje foi um alerta para você que quer viver algo mais profundo com o Senhor. Honre o seu marido, honre os seus pais, administre as suas prioridades, traga essa administração para a sua vida. Eu só consegui fluir naquilo que o Senhor me chamou quando eu comecei a organizar a minha vida, a organizar a minha prioridade, porque eu sempre paro e faço assim, qual é a minha prioridade? Eu tenho só 24 horas, e eu tenho que saber qual a minha prioridade. Então, agora, quando eu chegar em casa, que eu vou desligar de vocês aqui, vou pegar minhas filhas na escola, meu marido está em casa, então ele é minha prioridade, eu vou chegar. Amor, e aí, você quer jantar o quê hoje? Ele vai dizer assim, eu quero levar você para jantar fora, eu já estou esperando isso. Então, meninas, para que isso aconteça, a gente precisa fazer o dever de casa antes de sair, dar aquele beijinho, já começar o dia, ó, botando a engrenagem para rodar. Essa engrenagem precisa rodar, né? Você não quer ser convidada no fim do dia, então você tem que, desde de manhã, já ir colhendo, já ir depositando. Então, fica um incentivo aí para vocês, mulheres. Aí a Paula está mostrando o marido aí, dizendo assim, olha, ele vai me levar para jantar hoje. Em nome de Jesus, quem não tiver ainda essa abertura, ore por isso. Para que vocês sejam também convidadas. Ontem meu marido me convidou e eu não pude ir porque eu estava em aula. Então, hoje é o meu dia. Ele já está na porta me esperando para comer um sorvete. Olha aí. Entendeu, mulheres? É isso aí, eu deposto. Já começa lá do início do dia. Queridas, e na aula que vem nós vamos ver dinâmicas de personalidade, como a gente pode estar conhecendo como cada um funciona, né, com a sua personalidade, um pouquinho sobre isso, né? A gente não vai entrar no profundo de outros processos, não. A gente só vai entrar no que está no livro, para que a gente possa administrar essas personalidades com o Espírito Santo, porque elas são administráveis. Além disso, vamos trazer resolução de conflitos familiares. Como resolver DR em casa. Tem aí, né, a Dev traz com muita maestria um roteirinho para a gente resolver conflitos familiares, trazer uma ordem desses conflitos e ir resolvendo de um a um, porque eu sei que mulheres, algumas têm dificuldade de resolver conflitos, e a gente vai trabalhar muito profundo isso. Já vai ser a nossa 6ª aula, né? Já quase finalmente. Se apliquem, estudem, leiam o livro. Se Deus quiser, em setembro, né? Eu quero levar uma mala aqui do Brasil cheia de livro para vocês. Orem por isso, né? Vamos ver se o Senhor provê isso aí, para levar muitos livros para mulheres na Europa, tá bom, queridas? Alguma dúvida? Alguém quer deixar um compartilhamento? Essa aula de hoje foi muito boa, né? Foi maravilhosa. E a aula que vem vamos sorrir muito, tá? Porque a gente vai trazer muitos exemplos aqui para vocês de como o marido é, como a mulher faz, e aí a gente vai rir bastante na próxima aula. Alguma dúvida? Alguma coisa ainda? Não? Então podem ir em paz, namorem bem muito, vão para muitos restaurantes. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, né, pastora? Vamos administrar essas prioridades aí. Não é fácil, eu sei que não é, mas se você for atenta à voz do Senhor, trabalhar com sabedoria, né, ouvir a sua voz, o Senhor vai, ó. Marci, pode falar, querida. Marci levantou a mão. Não é nada, não. Eu apertei errado, desculpa. Olha, Marci, eu acho que Marci está me convidando para ir para a casa dela, pastora Gileane. Pode vir. Vou pegar um avião. Pode Meninas, vir. um beijo para vocês. Amo vocês todas de coração. Sei que ninguém quer ir, mas vou tentar dar horas minhas, são quase 11 horas da noite lá na Itália. Beijo, Zara. Beijo na França, Paulinha também. As meninas da Inglaterra, um grande beijo. E minhas queridas e fofas de Portugal, que eu já conheço quase todas. Um beijo também para vocês. Beijo. Até terça. Até terça. Deixa eu tirar aqui minha gravação para eu não esquecer.